Eu quero compartilhar com você, sentado como você está. Queria que você deixasse sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 9. Pode deixar a luz desligada que a gente só vai abrir agora. Última mensagem do ano. Eu perdi as contas de quantas vezes eu preguei esse ano, e isso é muito bom. Porque eu sinto que estou de alguma forma cumprindo a missão que o Senhor deu para mim. Antes de começar a palavra, eu queria perguntar: quantos aqui amam ao Senhor? É muito bom viver num país cristão. As pessoas sabem quem Jesus é. As pessoas amam Jesus, mesmo sendo só aquela figura, aquela imagem, aquela pintura. Mas amam Jesus de uma forma talvez religiosa, mas amam. E para mim, amar ao Senhor é ser exposto ao seu amor. E daí então ser convencido pelo Espírito Santo. E através do nosso posicionamento, esse amor ser demonstrado em atitudes. Não é algo só da boca para fora. Seria muito fácil. Mas eu sei que Deus tem bênçãos para todos. Deus tem bênçãos para justos e injustos. Deus tem bênçãos para santos e pecadores. Deus tem bênçãos para aqueles que conhecem a Ele e aqueles que não o conhecem. Eu fiz uma viagem uma vez, eu estava na Turquia, num lugar chamado Pamukkale, se eu não me engano. Um lugar de águas quentes. João fala desse lugar, falando de uma das 7 igrejas. E ele fala aquele texto conhecido falando sobre a igreja, que a igreja não é quente nem fria, mas morna. E por ser morna, Deus a vomitaria. Eu estava lá nesse lugar e a gente estava jogando ping-pong. E de repente chegou um grupo de japoneses. E eu pensei, meu Deus do céu. Eles inventaram o ping-pong, eles são uns monstros. E aí, eles falaram assim, a gente quer jogar. Eu falei, quando eu terminar aqui, vocês jogam. Quem perder, fica para jogar com um de vocês. E aí, o que estava jogando comigo perdeu. Óbvio. E aí, eu sou coautor do ping-pong. E aí, entrou o primeiro japonês na fila. Primeiro Jack Chan foi embora. Depois o Jaspion. Foi indo, todo mundo perdendo. E aí ficou um nojento, guerreando comigo. Falei, filisteu infeliz, vou te destruir. E foi aquela guerra, e fez aquela roda, aquela pancadaria, e a bola sofrendo, e raquete voando. No final eu ganhei em nome de Jesus. E aí, o pastor J. Júnior, ele também estava junto. Ele ficava assim, Aldo, você está ganhando dos caras. Os caras não estavam entendendo nada mesmo, né? E a gente só ganha desse japonês, ganha dele. E os caras só... E eu, vai, miserável, ganha dele. Os tais xixuã, rapaz. E aí, acabou o jogo e tal, a gente deu risada, porque ninguém fala a língua do outro. E aí eu falo inglês, e eles falavam mais ou menos. E eu chamei um deles e falei assim, Júnior, deixa ele ler a tatuagem que você tem aí. Que o Júnior, ele tem uma tatuagem aqui atrás, em japonês. Era para ser Jesus. Até aquele dia, era para ser Jesus. Chamei o cara e falei assim, você pode ler essa tatuagem aqui para mim, por favor? Ele, posso. Jesus. Falei, Júnior, deu errado, velho.
Onde que você fez isso? O cara disse para mim que era Jesus, cara. Tatuaram errado. Como que faz para corrigir? Esse cara não é Jesus, velho. E aí, vindo daquela piada, e ele meio que sem entender, né? Tipo, Jesus. Falei, era para ser Jesus. Ele é mesmo, é. E quem que é Jesus? Eu falei, desculpa. Quem que é Jesus? Ele falou. Eu falei, você não sabe quem é Jesus? Ele falou, não. Como quem diz, era para eu saber. Eu falei, puxa vida, é a primeira pessoa que eu conheço que não sabe quem é Jesus. E eu pensei, como que evangeliza do zero, assim, do zero, zero, zero. Menos um, negativo. Porque às vezes os caras sabem quem é Jesus, né? Está desviado e tal, tem que desviar daqui. Você vai ser salvo hoje, em nome de Jesus. Desviado. E aí, falei, rapaz, e agora? O que é que eu digo para esse menino, velho? Que só fala xing-ling. Aí eu fui tentar explicar para ele quem era Jesus. Falei, olha, Jesus foi um homem que nasceu em Israel, filho de Deus. Você acredita em Deus? Ele falou, não, acho que Deus não existe. Nossa, complicou mais ainda. Nossa, foi o evangelismo mais nível hard da minha vida. E eu fui explicando para ele o porquê que nós estávamos ali. Nós somos ali porque muita coisa no cristianismo aconteceu na Turquia. E muitas cartas foram enviadas para a Turquia, a atual Turquia, né? E fui explicando para ele sobre a parte histórica e também a parte espiritual. E como eles são bem metódicos, ele falou, olha, eu queria muito aprender mais, mas eu preciso ir dormir, porque são 23:02 e eu tenho que dormir 23:05. E amanhã a gente acorda cedo. Falei, puxa vida. Você não quer ficar nem mais um pouquinho? Ele falou, não consigo. Falei, pega meu Instagram então. Aí eu comecei a segui-lo também no Instagram. Ele tinha 2 seguidores, eu e a mãe dele. E ele estava lá, tinha 2 fotos com a mãe dele. Não tinha muitos amigos, o menino. Mas eu entendi o quanto o mundo precisa de nós. E aquilo foi um choque assim para mim, me fez acordar para algumas coisas. Porque nós temos tudo, mas nós abrimos mão de tudo. Nós queremos uma vida religiosa e nós queremos uma vida cristã fácil. E às vezes eu fico indignado e espero que o Senhor nos mate a todos. Porque a gente não reconhece aquilo que Ele nos deu. A gente não reconhece as bênçãos. Nenhuma delas. A gente só sabe reclamar. Porque não tem um iPhone, porque não tem um Nike Shox, nem sei se isso ainda existe. Porque não tem um PlayStation 4, porque não tem tal carro, porque não tem tal casa. Só reclama. Nunca consegue reconhecer aquilo que já recebeu. Mas as bênçãos existem. E naquele dia eu entendi que as bênçãos são para todos, até aqueles que não sabem quem Jesus é. Porque nós estávamos num lugar maravilhoso, desfrutando de águas quentes que Deus fez, desfrutando de comidas maravilhosas que Ele fez, os elementos principais, desfrutando de uma terra que Ele quem criou. E eles não sabiam quem era esse Criador. Então as bênçãos nos atingem a todos, independentemente da tua religião, do teu credo. As bênçãos do Senhor, elas chegam até nós. Mas existem bênçãos que são específicas para aqueles que amam ao Senhor. E amar ao Senhor não é vir à igreja. Amar ao Senhor não é participar de um culto. Amar ao Senhor é ser igreja e ser uma prestação de culto constante. Isso é amar ao Senhor. Qualquer coisa que não seja semelhante a isso é apenas mais uma religião. Eu queria que você entendesse aqui. Amar ao Senhor, e nós vamos ler isso daqui a pouco. Não é algo que é revelado através da nossa cognição, nós não entendemos isso na plenitude através da nossa cognição, através dos nossos sentidos, através daquilo que somos como seres humanos. Nós entendemos quem o Senhor é através daquilo que somos como espírito. E eu queria que você, sentado como você está, e hoje está parecendo que a gente está na sala de casa, né?
Você abrir sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 9. Acho que todo mundo já está com a Bíblia aberta. Eu quero ler para você que está assim. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto, não como se eu estivesse lendo para pregar, mas como se você estivesse lendo para entender, sabe? É diferente, né? Porque às vezes a gente está no culto, e faz parte do culto ler a Bíblia, mas eu queria que você lesse a Bíblia entendendo o texto, não apenas ouvindo minha voz, pensando no que você vai comer quando sair daqui. A gente pode combinar isso? Vamos lá de novo? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É preciso entender o que Paulo estava falando. Corinto era um centro de desenvolvimento intelectual. E a intelectualidade estava tomando lugar do poder de Deus na igreja, sabe? Nós estivemos nas ruínas de Corinto. Parecia ser uma cidade muito bonita. Muito mármore, muito, sabe? Era uma cidade linda. Quando Paulo escreve, estava acontecendo algo muito esquisito dentro da igreja. E eu não quero de forma alguma denegrir nem dizer que é ruim. Eu só acho que não dá para se misturar, certo? Mas hoje nós temos o desenvolvimento pessoal através do coaching, certo? O coaching é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, de treinamento, etc. Mas eu não posso chegar aqui num culto e ler um livro de coaching. Senão eu deixaria de ser pastor e seria um coach. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela não pode ser tomada por nenhum outro livro. Qualquer outro que seja, por melhor que seja. Estava acontecendo em Corinto isso. Existia, você já viu isso na Bíblia, um lugar chamado Areópago, onde as pessoas chegavam e discursavam. Elas se colocavam no meio das pessoas e elas proclamavam, e elas falavam aquilo que era conectado com a filosofia e com a sabedoria humana. Paulo não era esse tipo de homem. Paulo era judeu. Apesar de ter dupla nacionalidade, Paulo ele era judeu. E ele se dava melhor nas sinagogas do que em Areópagos. Apesar de ser um homem extremamente inteligente, sábio, e ter muito conhecimento e propriedade daquilo que ele falava. Os filósofos, eles falavam bonito. Eles eram eloquentes. Eles imposturavam as suas vozes para parecer ainda mais enfático. Paulo agia através do poder de Deus. Paulo estava acima de todos esses homens,
Porque Paulo agia através de Deus e em nome de Deus. Os outros homens, eles agiam e falavam em nome de si mesmos. Atrás de Paulo existia um caminho de milagres, sinais e maravilhas realizados por ele através do nome de Jesus. Através desses homens, apenas papiros talvez, mas apenas coisas conectadas ao homem. Paulo então escreve isso. E esse primeiro versículo me chama muito a atenção, o versículo 9. Porque Paulo ele recita Isaías 64, e eu queria ler para você a tradução da Septuaginta. E você talvez não saiba o que é Septuaginta. Quando você entrar nas escolas aqui da nossa igreja, você vai saber o que é. Mas a Septuaginta foi uma tradução simultânea por 70 tradutores. E, ao mesmo tempo, eles traduziram a mesma coisa. Cada um foi para um canto traduzir. Quando saíram e trouxeram, todos tinham traduzido igual. E eles entenderam que aquilo era a revelação de Deus. Eles traduziram do hebraico para o grego, só para frisar. A palavra do Senhor em Isaías 64:4, do original hebraico para o português está assim: desde antigamente os homens não têm ouvido, nem têm percebido com os ouvidos, nem o olho tem visto um Deus além de ti, que opera gloriosamente em favor daquele que espera em ti. E a tradução da Septuaginta diz assim: desde os dias antigos não temos ouvido, nem nossos olhos têm visto Deus além de ti, nem as tuas obras que farás por aqueles que esperam pela tua misericórdia. Tem alguém aqui esperando em Deus? Os olhos ainda não viram. Os ouvidos ainda não ouviram. Paulo trouxe esse texto e de uma forma sublime e óbvio, trazido pelo Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito Santo, ele coloca no momento certo. Porque aqueles homens da igreja de Corinto, eles chegavam diante das pessoas, nas arquibancadas e falavam aquelas coisas eloquentes e bonitas, recitando os grandes filósofos da época. Mal sabiam eles que Paulo já era um dos maiores apóstolos da humanidade. E se não fossem os escritos dele, se nós não tivéssemos os escritos de Paulo e a revelação que o Espírito deu a Paulo, eu não sei se a igreja teria evoluído tudo isso que evoluímos. E estamos onde estamos, graças a Deus e pela revelação que ele deu a Paulo. Bom, esse é o contexto histórico. É isso que estava acontecendo. Estava acontecendo uma guerra. As pessoas estavam debochando de Paulo, porque Paulo não era eloquente pregando. Porque ele queria comunicar as verdades do reino, não as verdades próprias. Ele não era um filósofo treinado, apesar de ter todo o conhecimento da filosofia. E quando nós formos à Grécia, nós vamos onde era o Areópago, lá em Atenas, onde ele falou e calou muitos filósofos falando do Deus desconhecido. Mas isso é outra mensagem. Paulo está aqui travando uma batalha contra uma onda que surgia na igreja dele. Mas isso é tão atual, porque até hoje nós somos confrontados pelo mundo com vários tipos de vertentes diferentes, de influência que tentam tirar nossa atenção da verdade da palavra do Senhor. O versículo que fica para mim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O ano de 2018 não deve ser visto por aquilo que vimos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que sentimos, mas por aquilo que nos foi acrescentado no Espírito. Porque as nossas percepções humanas não definem a construção espiritual que está sendo feita em nós através do Espírito Santo. Se nós definirmos a vida através do que vemos, nós podemos definir como catástrofe. Se nós definirmos 2018 pelo que ouvimos, nós podemos falar em besteiras. Mas se nós traduzirmos 2018 por aquilo que recebemos em nosso espírito,
nós podemos falar sobrenatural. 2018 foi um ano sobrenatural. Quer você acredite ou não. Não para mim, mas para toda a nação brasileira. Para todo o mundo. Principalmente porque ainda existe esperança para que aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, o aceitem, tenham as suas vidas transformadas e o rumo das suas vidas mudado. Não é através dos sentidos que nós compreendemos o Espírito de Deus. 2018 foi uma estação. 2018 já estava no calendário de Deus. E nada saiu do controle de Deus. Eu não me importo muito em quem você votou em 2018. Mas o presidente eleito vislumbra grandes mudanças para o nosso país. E a minha expectativa é que o meu país mude. A minha expectativa é que a nação brasileira seja abençoada. Eu não gosto de defender partidos, não sou partidarista e também não defendo pessoas. Eu defendo a nação brasileira. E hoje eu estava vendo uma notícia do futuro presidente tendo uma reunião com o primeiro-ministro de Israel. Oswaldo Aranha foi um homem que na década de 60 costurou relacionamentos, conversou com pessoas para que Israel tivesse a sua terra de volta. E ali foi constituído a nação de Israel. De lá para cá, o Brasil teve um pico enorme de crescimento. É só você ver a história do Brasil. Quando um partido que não apoiava Israel assumiu o poder do nosso país, nós tivemos um pico de crescimento fictício. Porque até hoje nós pagamos a dívida desse pico de crescimento. Era uma mentira. Eu espero que a partir dessa reunião, dessa união novamente com Israel, o Brasil exploda, cresça, que você enriqueça, que os trabalhos surjam, que não tenha mais desempregado, que tudo desenvolva no nosso país, porque nós temos potencial. O que nós precisamos é da mão de Deus sobre nós. Não há retorno algum para as coisas que deram errado em 2018 na tua vida. Não dá para voltar atrás. Mas há renovo para todos aqueles que estão cansados e oprimidos. E se 2018 te cansou, o Espírito do Senhor está aqui essa noite para te renovar em nome de Jesus. 2018, é possível que a única coisa que você fez foi como os coríntios. Apenas conheceu mais de si e buscou mais para si e sobre si. Mas ainda há tempo de saber mais sobre o Senhor. E nós só sabemos mais sobre o Senhor através do seu Espírito. É como a Bíblia fala aqui, nós lemos no versículo 11. O homem conhece o Espírito do homem, mas o Espírito Santo de Deus conhece o coração de Deus. Se nós não tivermos relacionamento com o Espírito Santo, jamais vamos entender o coração de Deus. Não adianta você ir para culto de revelação. Não adianta você ouvir uma frase que começa com este que te digo. Nada disso funciona se você não ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para te dizer. E Ele vai dizer para você. É possível usar outra pessoa? É possível. Mas eu não vou sair por aí batendo de porta em porta. Profetiza aqui na minha vida. Profetiza aqui na minha vida. Eu tenho a profecia nas minhas mãos, que é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é o que dá forma para a minha vida. O homem, ele é como um recipiente das bênçãos. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram aquilo que este recipiente há de receber. Deus, ele é um rio infinito. E todo recipiente que se coloca num rio, ele transborda. Você já fez isso? Já pegou água num copo de um rio? Ficou mais água no copo ou no rio? No rio. Já represou um rio? Toda represa num rio tem que ter um transbordo, porque o rio não para. Não importa o tamanho do muro que você construa, nada para um rio.
e nada para o rio de Deus na sua vida. As bênçãos vêm e aquilo que os olhos não viram são surpreendidos. Aquilo que os ouvidos não ouviram são surpreendidos por aqueles que amam ao Senhor. A minha expectativa é que em 2019 as pessoas se surpreendam com a sua vida. Porque o que as pessoas esperam, eu não sei se você tem essa percepção, é que sempre aconteça algo ruim com alguém. Eu sabia, eu avisei, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Viu? Pessoas mesquinhas, pessoas ruins, pessoas que não amam a Deus. Porque as pessoas que amam a Deus, quando uma coisa ruim acontece com outra, ela fica triste. E quando uma coisa boa acontece com a outra, ela fica feliz. Nunca existe inveja no coração daqueles que amam ao Senhor. Isso faz parte de tudo aquilo que Deus tem para nós. O homem, ele pecou. Nós nos tornamos pecadores em Adão. Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, mas Deus não tirou o amor do mundo. E nós continuamos amando. Eu não sei se você já viu pessoas que não conhecem a Deus, mas que são casados a vida inteira, se amam, são apaixonados. É o amor que Deus deixou na terra. Isso é chamado de graça comum. É a bênção que Deus não tira do mundo. É a chuva que Deus não tira do mundo. É a terra que Deus não tira do mundo. É a carne que Deus não tira do mundo, graças a Deus. Tem churrasco nessa terra. Imagina uma terra sem churrasco. Imagina a gente acordar um dia e não ter mais vaca. Uma tragédia, né? Mas tem pessoas que ainda gostam de violentar os vegetais. Machucam eles. Drenam as suas partes íntimas. Pobres plantas. E ainda falam daqueles que matam o que deve ser morto. A Bíblia fala para mortificar a carne. Saiam daqui como um carne. Em nome de Jesus. Amém? Como Paulo fala, os que são fracos, que comam vegetais. Isso quem diz é Paulo, não sou eu. Deus nos dá bênçãos para amarmos o Deus das bênçãos e não as bonanças do Deus. E nós estamos vivendo um conflito hoje. Porque tem gente que entra no templo buscando a bênção de Deus. Mas Deus, ele deve ser encontrado primeiro. Ou melhor, Deus primeiro nos encontra. E quando Deus nos encontra primeiro, todas as coisas que são dele passam a ser nossas. Tem gente que fala, poxa, quando a gente fica crente parece que piora a nossa vida. Piora a sua, meu irmão, porque a minha melhorou muito. A minha vida, olha, meu Deus do céu. E eu nasci semi-crente, que meu pai é pastor. Se é que semi-crente existe. Semi-crente deve existir, mas semi-salvo não tem. Ou é salvo ou é perdido, né? Eu era perdido, e apesar de ser semi-crente, porque eu ia na igreja, eu ficava observando os humanos, sabe? Como eles vêm buscar a bênção, mas não vêm buscar o Deus. E Deus fez o contrário, ele enviou seu filho para buscar os humanos. Aquilo que os olhos não viram e aquilo que os ouvidos não ouviram é aquilo que Deus preparou para você. As bênçãos que Deus preparou para você ainda não foram vistos pelos seus olhos e ainda não foram ouvidos pelos seus ouvidos. É aquilo que Deus preparou para você. Deus colocou sonhos no meu coração e eu tenho vivido cada um desses sonhos. Porque apenas Ele pode realizar sonhos tão grandes como esse. Eu já contei aqui do sonho que tive pregando para uma multidão. Mas eu não sonhei isso pregando para uma multidão. Sonhei isso quando era só eu, Jefferson e Jéssica. Era a nossa célula. Hoje,
tem isso aqui. E isso é só o começo. Os meus olhos não tinham visto isso ainda. Os meus ouvidos não tinham ouvido isso ainda. Mas Deus já tinha preparado isso. Nós temos que nos desplugar do passado. Achar que aquele relacionamento que a gente tinha era o melhor, que nunca mais vai achar um daquele. Achar que aquele emprego era o melhor que tinha, meu Deus, estou ferrado pro resto da minha vida. Achar que aquele carro que eu tinha era o melhor. Você só vai entender Deus quando você entender a Deus pelo teu espírito e não pela tua mente. Tem gente que quer compreender o Senhor com as sensações que tem. E acredita que recebe ao Senhor quando sente um arrepio, quando chora, ou quando tem qualquer percepção humana. É possível que isso aconteça? Sim, é possível. Mas você sabe que de fato você está conectado com o Senhor, quando o teu espírito está conectado com Ele. E aí você deixa de viver algumas coisas que são estritamente humanas. Como estar apegado a coisas, apegado a relacionamentos tóxicos, apegados a coisas que vão passar, ao invés de estar apegado com aquele que jamais passará, que é o Senhor. 2019, para mim, será o melhor ano das nossas vidas. É o melhor ano das nossas vidas. Nós vamos contar de 2019 para os nossos netos. Olha, 2019 foi o ano que começou a bênção na nossa família. E de lá para cá só tem melhorado. Mas tem um detalhe nesse texto que ou muda tudo em 2019, ou continua tudo como foi em 2018. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus não força ninguém. Deus não obriga ninguém a amá-lo. Ninguém. Deus não fala, a partir de hoje você vai me amar. É um processo. Deus começa nos amando. E nós terminamos apaixonados por Ele. Não importa quantas voltas a sua vida deu. Tem uma música que nós cantamos, né? Que Ele deixa as 99 e vai buscar aquela perdida. Deus busca as ovelhas perdidas dele. Ele não perde nenhuma. Mas o que é que os olhos não viram e nem os ouvidos ouviram? E o que é isso que Deus tem preparado para nós? Eu queria ler para você esse texto que diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, ensina, mas com as quais o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu quero que você entenda que não é sobre psique ou soma, não é sobre a mente ou sobre a carne, é sobre pneuma, é sobre espírito. Eu estudei durante 5 anos teologia. E eu tive grandes colegas que são grandes teólogos hoje. Eu li autores fantásticos, os maiores, os melhores. Marcaram a história do cristianismo. E eu ficava pensando que toda a minha segurança estava naquilo, sabe? Falar daqueles homens, participar de uma linha teológica e permanecer nela. Lutar por aquela linha teológica. E aí, meus olhos se abriram. Porque as bênçãos espirituais não estão ligadas à linha teológica que você crê ou não. As bênçãos espirituais não estão na quantidade de livros de grandes autores que você leu ou não.
As bênçãos espirituais não estão ligadas a você saber o nome dos autores ou não. Ou o tamanho da sua roupa, do seu cabelo, ou falta dele. A presença ou não de piercing, tatuagem, sei lá. O homem a todo tempo tenta montar um tipo de religião em algum tipo de plataforma diferente. Alguns estão conectados ao ambiente, outros estão conectados à vestimenta. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina é que nós devemos estar conectados ao comportamento. O comportamento determina. E, apesar de muito conhecimento teológico, e penso eu, né? Quem me dera ser um grande teólogo. Mas a minha luta hoje é para ser um grande homem de Deus. Eu percebi que a sede das pessoas não é por teologia, é por Deus. E quanto mais eu sei de teologia, é melhor para mim. Mas quanto mais eu falo de Cristo, é melhor para os outros. E eu fui chamado para os outros e não para mim mesmo. As bênçãos espirituais são para aqueles que amam a Deus, sabe? Não para aqueles que confiam em si. Não para aqueles que confiam na sua própria sabedoria, na sua inteligência, na capacidade dos seus dons. Nós somos fracos. Vamos combinar um negócio aqui. A gente quer se apoiar naquilo que tiver mais força para segurar a gente. E a gente quer segurar em algo que é palpável. Mas a fé não é palpável. A fé não é um sofá em que você se reclina. A fé não é uma religião na qual você se apoia. A fé não é um livro do qual você fala o tempo inteiro, que não seja a Bíblia, óbvio. A fé não é um homem qualquer. A fé é uma forma de vida. É como você vive. E não como o que você fala. Porque falar é tão fácil, gente. Olha, falar é muito fácil. E eu que sei falar bastante é mais fácil ainda. Teve um dia que a gente estava tendo uma aula e eu tinha que apresentar um trabalho que eu não tinha feito. E que ninguém tinha feito na turma. Todo mundo tinha esquecido. Foi o primeiro esquecimento coletivo da história. E aí o professor chamou o primeiro da chamada. Aldo Giovanni. Até hoje os meus colegas me agradecem por aquele dia. Porque era uma aula que não era... o pessoal dormia. E aí eu fui chamado à frente. E eu falei por 40 minutos coisas que eu nem sabia. E no final o professor perguntou: de onde que você tirou essa pesquisa? Eu falei: de mim mesmo. Eu sou meu próprio laboratório. E aí eu não passei. Porque precisava de bibliografia. Mas eu estava falando sobre filho de pastor e não tem nada escrito sobre filho de pastor, era eu mesmo. E eu fui falando as minhas experiências, parecendo que eu tinha lido num livro. E todo mundo ficou assim: nossa, olha que bênção. E os meninos ficavam: fala mais. O número 2 da chamada estava desesperado, ele não sabia o que fazer. E eu falei 40 minutos assim, facinho. Hoje, eu me sinto muito honrado de poder pregar a palavra do Senhor. E uma coisa que eu aprendi é que o tempo das pessoas é precioso. E eu não tenho a noite inteira para falar. Então eu gosto de ir sempre direto ao ponto. Sem ficar dando muito arrodeio. Porque o meu desejo é que as pessoas sejam salvas. Que o Senhor, através do Espírito Santo, use as palavras que são faladas para fazer morada no coração das pessoas, sabe? E trazer transformação para elas. E é muito bom fazer o que eu faço porque eu não falo de mim, eu falo de Jesus. Eu não sei se você gosta, mas é bom falar dos outros, né? Todo mundo gosta.
Bando de hipócrita. Quando você for falar de alguém, fale de Jesus. É bom? Eu fico falando só de Jesus, gente. Dá certo. É muito melhor do que ficar falando mal dos outros. Mas eu queria ler um texto para você, que define isso, aquilo que nós estamos conversando. O que Deus preparou para o homem? Está em Lucas, no capítulo 11, versículo 9 a 13, que diz assim: E eu vos digo a vós, Jesus falando, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, e ele dirigia a palavra a nós, homens, qual pai dentre vós que se um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Fechou 2018. Em outro texto, Jesus fala: vocês não recebem porque vocês pedem mal. Mas se você pede em nome de Jesus, e com a pureza do seu coração, bater e abrir-se-vos-á. Você vai buscar e você vai achar. Você vai pedir, você vai receber. O reino de Deus é loucura para aqueles que tentam compreender com a sua própria sabedoria. Mas aqueles que entendem o reino dos céus no seu espírito, vivem uma vida abundante, que os olhos desse mundo não viram, e os ouvidos desse mundo ainda não ouviram, as bênçãos que o nosso Pai dos céus tem preparado para nós, aqueles que o amam. E é isso que eu espero que você viva. Os que confiam em sua sabedoria, colhem da sua sabedoria. Os que confiam em Deus, colhem de Deus. E quem tem mais para oferecer? Deus ou a sua sabedoria? Por fim, Paulo encerra esse texto maravilhoso falando de Cristo. E eu também quero encerrar assim. Ele fala: pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possua, que o possa instruir? Ninguém. Ele faz perguntas retóricas. Ele usa filosofia dentro dos textos dele. Paulo era um homem muito inteligente. Porque a resposta para isso é ninguém. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Ninguém. E aí ele termina e encerra algo esse texto de uma forma maravilhosa. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, já não existem mais segredos no reino do Espírito se temos a mente de Cristo. Se lidamos e vivemos através do Espírito, todas as coisas são acessíveis a nós. As bênçãos espirituais e as bênçãos materiais. Eu tenho uma profecia para você, para 2019. Mas antes você precisa entender algo. A fé é como uma bússola que te leva para onde você acredita. A fé nunca vai te levar para um lugar que você não acredita. A fé sempre vai te levar para onde você crê. Se você crê que é possível, então é possível. Se você tem fé que é impossível, então é impossível. Mas nós que somos da fé, acreditamos que em Cristo todas as coisas são possíveis e em nele nós somos mais do que vencedores.